Muito boa tarde, como estão as coisas? Tudo bem por aí? Chegamos até o final da semana, cumpridas diversas tarefas, e é muito bom, é uma alegria muito grande essa certeza de que fizemos o nosso melhor. Claro que nunca fazemos tudo, claro que sempre sobra e sempre sobrará trabalho, participações, conquistas a realizar. Imagina se nada mais tivéssemos a aprender, nada mais tivéssemos a realizar. Não haveria mais por que viver. Muito bom termos não apenas o que aprender, mas saber o que aprender, ter vontade, ter atitude de aprender, de se desenvolver, de ampliar. Muito bom. Estamos no capítulo 7º de O Livro dos Espíritos. Vejam só. Allan Kardec. E nesse livro, hoje, começando o capítulo 7º, vamos estudar a lei da sociedade, a vida social. Qual o papel que a vida social, que as relações humanas assume no projeto pedagógico de Deus, no projeto terapêutico de Deus. Qual o sentido? Por que temos esse impulso, essa vontade, essa necessidade da vida social? Vamos estudar isso? Seja bem-vindo, venha conosco, vamos aprender. Aprender, nos conhecer e praticar a transformação, a mudança, a amizade, a fraternidade. Que assim seja. Vamos lá então. Pergunta 766. A vida social faz parte da natureza? A resposta é certamente. Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu a palavra e todas as outras faculdades necessárias ao relacionamento inutilmente. Se não fosse uma lei da natureza, por que nos comunicaríamos? Por que teríamos insuficiências que são complementadas pelas capacidades, pelos talentos dos outros? Se os nossos próprios talentos não fizessem esse papel fantástico de se encaixar, de cooperar, de se integrar, o que uns têm, complementando, cooperando, completando o que falta ao outro. Não é interessante isso? É preciso, para qualquer empreendimento, para construir um prédio, de uma gama enorme de capacidades. O engenheiro, o arquiteto, o mestre de obras, o encanador, o eletricista, o azulejista. Muitos, e nenhum deles sozinho conseguiria concluir o prédio. É preciso a cooperação, é preciso que a habilidade de um se integre à habilidade do outro. A própria manutenção da espécie, a lei de reprodução, exige que homens e mulheres cooperem, se integrem, se completem. Não é? As ciências se integram, cooperam, os saberes, as artes, tudo de todas as formas, para todos os lados que nós olhemos,
veremos a incompletude do ser isolado e a complementariedade das relações humanas. Muito bonito perceber isso exatamente no contexto da evolução. Porque a evolução vai da ilusão da autossuficiência, da arrogância, do orgulho, do egoísmo, para a consciência da incompletude, a busca da cooperação, a busca da fraternidade, a integração pelo amor. Muito bom. Então, a vida social é uma lei da natureza. Deus fez o homem para viver em sociedade, não nos deu todas as faculdades necessárias ao relacionamento humano inutilmente. Pergunta 767. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? A resposta é sim, pois os homens buscam por instinto o convívio social e todos devem contribuir para o progresso, ajudando-se mutuamente. Vejam que interessante. Não é comum que filósofos, especialmente religiosos, se coloquem numa posição de isolamento a título de evoluir, a título de se expandir, a título de adquirir virtude. Aqui se pergunta isso: o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? E a resposta é sim, pois os homens buscam por instinto o convívio social e todos devem contribuir para o progresso, ajudando-se mutuamente. O progresso da coletividade, o progresso individual, depende da relação humana. É estimulado, é desafiado, é realizado pela relação humana, pela vida social. Muito bem. Pergunta 768. O homem, ao buscar conviver em sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo mais amplo, proveniente de Deus? Olha só, entender a vida social como lei, como princípio, como ferramenta no projeto de Deus. A resposta dos Espíritos diz o seguinte: o homem deve progredir, mas não pode fazer isso sozinho. Lembramos a música popular brasileira que diz: é impossível ser feliz sozinho. É impossível se expandir, é impossível crescer na completa solidão. Aqui os Espíritos falam: não pode o homem progredir sozinho, porque não dispõe de todas as faculdades. Eis porque precisa se relacionar com os outros, porque no isolamento ele embrutece e se enfraquece. Vejam, observem, na natureza, no próprio corpo do ser humano, como se expressa essa incompletude individual e essa completude da relação. Já falamos aqui da relação homem-mulher, da incompletude de um sexo isoladamente, que se homens ou mulheres não se abrissem mais à relação, a humanidade acabava. Além disso, Deus, a vida, deu ao homem, ao ser humano, um corpo
que está longe de ser o mais forte entre as criaturas da terra. Os homens não são os mais fortes, não têm os maiores dentes, não têm as maiores presas, não são os maiores em estatura, não são os mais velozes. Por quê? Como essa fraqueza dos homens se integra ao projeto de Deus? Um predador, um tubarão, uma águia, podem caçar sozinhos, podem se defender sozinhos. Um ser humano não pode. Um ser humano é fraco para enfrentar praticamente qualquer predador se estiver sozinho. A nossa força não está no nosso corpo, não foi dada pela natureza. A nossa força não vem do isolamento, ao contrário, o ser humano só se tornou a espécie dominante na crosta da terra, entre as criaturas de Deus, porque se integrou. Constituímos cidades, nações, evoluímos nas tecnologias, na ciência, na filosofia, nas religiões, porque nos integramos, porque cooperamos, porque dialogamos. Sem essas maravilhosas ferramentas, a humanidade já teria se extinguido. Além da incompletude sexual, em razão da qual a vida não nos fez capazes de procriar sozinhos, como as amebas, a fraqueza física do indivíduo, mesmo do indivíduo adulto, humano, também nos empurra à cooperação. E também não é à toa que o filhote humano, a criança, esteja certamente entre os mais frágeis da criação. Se não é a mais frágil. Desde o nascimento, nós precisamos da proteção, do ensinamento, do estímulo da família. Por quê? Tudo isso converge para a necessidade de nos relacionarmos uns aos outros, para existir como indivíduo, como espécie, para nos proteger, para crescer, para aprender, para nos expandir. Praticamente toda a condição humana é expressa na relação, na vida social. Vejam se não é bonita a forma como a vida, como Deus nos estimula, nos empurra uns para os outros, para irmos tecendo nossas redes, para irmos integrando nossos desejos, nossas necessidades, nossos talentos. E como dessa relação todos aprendem, todos se curam, mesmo que num primeiro momento nos agridamos, nos violentemos, todos estamos destinados à integração em nós, entre nós e com o todo. Muito legal. E tem no final desse trecho, desse primeiro item
do capítulo 7, que fala da lei da sociedade, tem um comentário de Kardec. Vamos a ele? Nenhum homem possui todas as faculdades. Pelo menos na Terra, nesse nosso estágio de desenvolvimento, nenhuma criatura possui todas as habilidades, todas as ciências, todas as inteligências, todas as habilidades físicas, sensoriais, intelectuais, afetivas. Sim, possuímos em potencial todas as habilidades. Vós sois deuses, disse o profeta e confirmou Jesus. Mas no estágio em que estamos, exatamente por precisarmos aprender a cooperar, é que somos assim insuficientes, incompletos. Não é? Então, nenhum homem possui todas as faculdades. Através das relações sociais, eles se completam mutuamente, asseguram o seu bem-estar e progridem. Por terem necessidade uns dos outros, é que os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. A ideia do isolamento, da autossuficiência, que obras da literatura como Ivanhoé, como os náufragos que estabelecem uma forma de vida onde são completamente autossuficientes, o isolamento e a autossuficiência tão comuns entre religiões. Na Índia, por exemplo, é comum que sábios se isolem em cavernas. Ermitões existiram em diversas culturas. Na verdade, trata-se de ilusões, pelo menos como um método permanente, como forma de viver. É claro que o isolamento, a solidão temporárias, são criativos, são realizadores. Muitas vezes os escritores, os pintores, os escultores, os filósofos, os meditadores, os santos, precisam abster-se da vida social. Mas não é uma forma de viver, não é nada permanente. É na relação que a ciência, que a santidade, que a arte se realizam. É na relação humana que a criatura se expande. Muito bom, muito boa essa percepção, especialmente porque temos essa percepção num experimento como o da oração-ação, que é um experimento social. Mesmo considerando as grandes insuficiências de interatividade que ainda hoje esses nossos meios de comunicação nos impõem. Não há dúvida que um estudo como esse seria mais rico se pudesse contar com todos presencialmente. Mas a ferramenta presencial necessariamente excluiria algumas das pessoas que aqui estão juntas, porque nos integramos aqui de lugares diferentes, em tempos diferentes, e a interatividade propiciada aqui traz de tempos e de lugares diferentes as pessoas para também se confraternizarem.
o que é maravilhoso. Vamos saudar os amigos então, para entendermos a importância da vida social, a importância de valorizarmos, de vivermos da maneira mais pacífica, respeitosa, cooperativa possível. Precisamos demais aproveitar todas as imensas lições que a vida social nos propicia a todos. Mônica Silva, muito bom estarmos juntos. Enir Cajazeira. A Anne diz: não consigo curtir comentários e compartilhar. Não sei o que acontece, Anne. Eu estou lendo o seu comentário aqui. Marco Aurélio Trindade saúda a todos, saúda a linda noite. A Enir Cajazeira fala da atração mútua, com o que a Anne concorda. Domingos Natalo saúda a noite. Anne também comenta: é muito interessante, toda pessoa que tem amizade sempre são espiritualistas e espíritas. Interessante. Essa afinidade. Bom, as ideias humanas, as emoções humanas formam à nossa volta um campo eletromagnético, um campo energético, como diz a física quântica, uma aura, como dizem as doutrinas espiritualistas. Então, temos uma energia à nossa volta peculiar, que assume as características únicas que só nós temos. E também os outros possuem essas mesmas energias, também com as características únicas que só eles possuem. Quando essas auras entram em contato, quando esses campos entram em contato, eles estabelecem as simpatias ou as antipatias. O que explica a amizade entre pessoas que possuem afinidade, visões semelhantes de mundo. Não é? Muito legal. Mônica Silva saudando encarnados e desencarnados, e nós saudando aqui todos os amigos. Um grande abraço a todos, muito feliz por estarmos juntos. Apagou a nossa luz aqui, mas pelo menos estávamos na conclusão dos nossos trabalhos. Um grande abraço e até a próxima!